Olá, terceiro ano, aqui é a professora Ellen, com mais uma aula de Geografia. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época, e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos. E o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Ao súdito só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos, já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos. E a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso, mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos. Com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses, nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas. Direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo. Por isso, são chamados de alienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos. Mas também não há cidadania só com os direitos. Por isso, dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam patrimônio coletivo. Vejam um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentaram outros e deixaram isso registrado em nossa lei maior.
O artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois o problema da comunidade afetam a todos. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres da natureza civil, política e social. Então, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos da sua comunidade e país. Bons estudos e um beijo da tia Ellen.